Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, neste planeta físico, nesta jornada, na caminhada, na nossa suposta evolução. Página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp, mundo espiritual. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade, neste dia maravilhoso, dia 19 de maio de 2021. Pois é, aqui estamos, reunidos numa só sintonia, numa só harmonia, inclusivamente desbravando cada dia das nossas vidas, percorrendo cada vamos lá, sala da nossa grandiosa casa que é a nossa vida, os nossos corredores, onde tem portas, janelas, onde tem o convívio com os seres físicos. Acima de tudo, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por esta rica e feliz oportunidade. Não esquecendo de, na página do YouTube, se inscrevam, ativem as notificações, deem o vosso like, as notificações em todas para receberem futuros vídeos e também deixem, se possível, o vosso contributo, os vossos diálogos, o que é que acham dos vídeos, se querem alguma questão falada ou não, enfim. Acima de tudo, sem grande motivação dessa parte, não é? Porque não é isso que me movimenta, mas sim impulsionado por outras sintonias, forças, harmonias e por também vir aqui desta forma para chegar perto de cada um de vós, desta forma, desta maneira. Então vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre. E hoje, para falarmos exatamente de Jesus, agradecer também a Maria Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Mãe de Jesus, como eu sempre digo, Nossa Senhora, Nossa Mãe Celestial, que hoje se encontra junto a seu Filho Jesus, intercedendo por cada um de nós. Pois é. E também no nosso dia-a-dia, no nosso dia-a-dia, termos a presença luminosa dos nossos mentores, dos vossos mentores, que sempre nos assistam, guardam e protegem em todos os momentos da vossa vida. Aqui não é quando estão mais contentes, mais alegres, mais tristes, mais infelizes, com mais ou menos saúde, com mais ou menos dinheiro, com o emprego ou não, com relacionamentos no auge ou não, com muitas vezes havendo desarmonias e desequilíbrios por todo este planeta, por todo este mundo, por mundo físico, porque acima de tudo nós somos físicos, carregamos o peso da nossa bagagem, a nossa bagagem transcendental, carregamos o peso kármico das nossas jornadas do passado, não é do futuro, é do passado, do qual guardamos em nós as indiferenças, as desarmonias, os desamores, que por não saber amar, nós nos demos mal. Acima de tudo, nós nos demos mal.
nos demos mal nas outras reencarnações ou encarnações, como lhe queiram chamar, atirando para fazendo de tudo um pouco. Acima de tudo, temos que saber que tivemos a grandiosa oportunidade do Filho de Deus, Jesus, divino e amado Mestre, vir a este mundo, a este planeta, como era mencionado nas Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, a vinda do grandioso Messias. Essa oportunidade o mundo teve, o planeta teve. Se aproveitou ou não, pois isso não aproveitou. Não aproveitou. E na realidade, o que é que aconteceu? Hoje nós estamos aqui, físicos, nesta caminhada, jornada, na nossa individualidade, carregando a nossa bagagem, carregando as nossas cruzes. Pois é, Jesus, divino e amado Mestre, transmitiu, disse com muito amor: se alguém quiser vire após mim, negue-se a si mesmo. Pois é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Logo nós, o que é que nós, a nossa cruz, o que é que nós teremos na nossa cruz? O que é que nós teremos? Só condições boas? Teremos só alegrias? Não. A nossa cruz, o nosso karma, ele é composto de tudo. As nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas alegrias. Deus nos dá todos os dias uma grandiosa alegria, que é estarmos neste mundo físico. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus divino e amado Mestre, nos concede esta grande oportunidade. Por isso ele diz: se alguém me quiser seguir, tome a sua cruz, siga-me. Isto são palavras. Não são palavras à toa, não são palavras trazidas pelo vento. São palavras, não foi palavras que apareceram do nada. Não, são palavras que estão na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. São palavras do Divino Mestre, o Mestre dos Mestres, Jesus. Porque rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem, quando os homens vos perseguirem por minha causa. Pois é. Vós, desse lado, não sois perseguidos, não é? Não sois. Estamos numa parte do mundo onde não há a perseguição, não é? Não há a perseguição, mas ainda há em partes do globo onde ainda se efetuam as perseguições por conta de quem segue Jesus. As mortes ainda há, ainda existe, hoje, nos tempos modernos, ainda existe. Porque nós, hoje, temos seres físicos que nos odeiam, nos perseguem. Não é a perseguição física, mas às vezes é perseguição por palavras, por não compreenderem. E Jesus disse: por minha causa, se vos perseguem por minha causa, visto que nós seremos recompensados. Recompensados no céu, no mundo espiritual. Recompensados ou não, não é? Dependendo das nossas obras, nós aqui seremos recompensados ou não, dependendo da nossa semeadura, dependendo de muita e muita coisa. Nós, mediante
dentro da lei de causa e efeito, não é? Porque aqui o livre-arbítrio sempre irá contar. E dentro da lei de causa e efeito, ou a lei da ação e reação, não é? Nós iremos um dia colher os frutos que nós plantamos. Então, quando Jesus diz que nós vamos ser bem-aventurados, colher os frutos da bem-aventurança, quando um dia nos encontrarmos, chegarmos aos mundos espirituais, aí é um pouco prematuro, nós realmente almejamos. Todos nós almejamos. Temos os nossos mentores. Temos os nossos mentores que nos auxiliam, ajudam, todos os dias. Como eu ontem disse, tem alturas que eles se arrumam tanto a nós, quase que nos derrubam. Claro que teremos que estar numa condição boa, para nós tomarmos a devida condição de conhecimento e reconhecimento do que estamos fazendo e de escutar o que eles nos transmitem. Então, estas bem-aventuranças no mundo etérico, espiritual, no céu, podemos traduzir desta forma, que diante destas verdades, verdades foram ditas, saídas, tiradas da palavra do médico dos médicos, o curador de todas as enfermidades. A nossa fé, a nossa crença. Então nós teremos sempre que nos considerarmos, todos nós, teremos que nos considerar iluminados, quando haja homens, mulheres, que pela sua má vontade para com cada um de vós, porque encontram no vosso dia-a-dia, nos vossos relacionamentos, há sempre uma má vontade gerado por correntes negativas, gerado por espíritos não evoluídos, gerado por ódios, raivas, invejas, agonias, desesperos, gerado por o ciúme, gerado por a ganância, gerado por a vaidade. Temos tantas condições, que os homens e as mulheres, o ser físico, que pela sua má vontade deles para com cada um de nós, nos deem realmente a ocasião de provar a nossa sinceridade, a sinceridade da nossa crença, da nossa fé, da nossa perseverança, do nosso espírito. Acima de tudo, é a nossa fé. É a nossa fé que vence o tempo, e a nossa fé que vence muitos obstáculos por conta da nossa fé. Porque porquanto o mal que nos façam a nós, a vós, o mal que vos façam, que vos causem na vossa individualidade, que seja esse mal, que seja em proveitoso crescimento do nosso espírito, da nossa individualidade. Ora então, logo, só teremos que pedir. Teremos que pedir por cada um desses nossos amigos, amigas, irmãos, irmãs, porque até dentro das doutrinas ocorre isso. Ocorre sintonias negativas. Ocorre. Eu poderia aqui contar, só no dia de hoje, quantas sintonias negativas se calhar foram projetadas para cima de mim, por exemplo. Porque as sintonias, as vibrações,
as harmonias positivas, elas são uma bem-valia para cada um de nós. Aqui o que não nos interessa é as sintonias negativas. Pois é, as sintonias negativas que nós teremos que pedir, realmente teremos que pedir por cada um desses nossos irmãos e irmãs, para que eles mudem a sua sintonia, a sua vibração, até fazer uma prece em proveito desse irmão, dessa irmã, não importa aqui quem é, o que fez, o que disse, e lamentar o quê? Lamentar as indiferenças, porque muitas vezes do outro lado, nos outros seres físicos, nos outros espíritos, nas outras mentes, o que é que habita lá? Habita uma verdadeira cegueira. Habitando eles no mundo da ilusão, habitando eles no mundo da mentira para consigo mesmo e para os outros. Logo, não têm muitas vezes o conhecimento de tanta e tanta barbaridade e projeção negativa que é jogado para cima de cada um. Porém, nós médiuns, não teremos que, de forma alguma, os maldizer a cada um, onde quer que seja. Não, em altura alguma nós julgamos, atiramos pedras. Temos aqui a parte da mulher que ia ser julgada na praça pública, que Jesus disse: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Antigamente, no nosso, outras vidas, as nossas cruzes, as cruzes que nós devemos carregar ao encontro de Jesus, divino e amado Mestre, elas se constituem unicamente daquelas, muitas vezes, pois é, dos exércitos louváveis, onde paira a glória, não é? A glória da vida física, mas se tornando um verdadeiro descalabro e incompleto da piedade humana, do discernimento, do conhecimento, do perdão, do amor, da humildade, da tolerância, da religiosidade. Então, desta forma, nós que nos julgamos, porque o médium se julga às vezes os melhores, não é? Os melhores, os mais carentes, os mais aflitos, os mais necessitados. Pois é. Desta forma nós perdemos, em parte, algumas reencarnações. Muitas vezes na ilusão da vida e hipnotizados por sentimentalismos, muitas vezes doentios, isolando-nos sem, algumas das vezes, perceber que no nosso horizonte, nas nossas visualizações, na nossa tela mental, a nossa tela mental da nossa própria, criado pela nossa própria imaginação, para nós fazer o quê? Esbarrar, escorregar em seguida com grandiosos pesadelos do tempo, largado inutilmente. Ora bem, com a doutrina espírita, que todos vós estão cientes, não é? Já leram muito, não é?
Já leram muito da doutrina espírita, não é? Da doutrina espírita, que nos revela, inclusivamente, o significado real das palavras do Divino Mestre Jesus. Pois é, são palavras de peso, são palavras de acolhimento, são palavras de observação a todo o instante na nossa vida. Muitos, inclusivamente, se interrogam se será verdade que a fé, a nossa fé, a vossa fé, se ela não passa de uma crença, se a fé realmente existe, ou se essa fé de quem nós tanto falamos, se não passará só por uma ficção, porque as nossas vidas, às vezes, não andam muito bem, não é? Os nossos relacionamentos, os nossos relacionamentos, a nossa saúde, a nossa saúde anda mal, os nossos relacionamentos andam mal, a vida, o dia a dia em si anda mal, não parece, não é? Não parece, mas nós, com os ensinamentos de Jesus, divino e amado Mestre, aprendemos todos os dias. Aprendemos todos os dias que não bastam fugas, que não bastam omissões. Omissões, poderei falar aqui omissões existem das mais variadas formas, feitios, condições, situações. Omissões, por exemplo, num campo de luta, a fim de nós alcançarmos a meta sublime, nós fugirmos, por exemplo, da vida, nós fugirmos das nossas responsabilidades, nós fugirmos de dar o conforto a quem quer que seja, nós fugirmos de dar a ajuda necessária a quem quer que seja, nós fugirmos de tanta coisa. Nós fugirmos de tanta coisa na nossa vida, da nossa luta, que muitos acabam realmente por alcançar a meta sublime quando não omitem, não fogem e não maltratam. Isto são palavras que Jesus, divino e amado Mestre, transmitiu, que se nos dispusermos a encontrá-lo, onde é que ele se encontra? Pois é. Onde é que nós poderemos encontrar Jesus, divino e amado Mestre? Jesus, divino e amado Mestre, está em todo o lado, não é? Está dentro de nós, está aqui neste cômodo onde nós estamos, onde eu estou, está no vosso lar, está no vosso coração, está na vossa mente, está na nossa jornada, está na nossa caminhada, está nas nossas dificuldades, angústias, falta de saúde. Nós poderemos encontrá-lo a toda a hora. Claro que, como ele transmitiu, é preciso às vezes renunciar a nós mesmos e ter a coragem suficiente para tomarmos a nossa cruz. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Afinal, o que é, na realidade, a nossa cruz? Pois são tantas, mas tantas de várias formas, as nossas dificuldades, que muitas vezes
encontramos em nossa jornada, as ajudas que teremos que prestar. As ajudas que teremos que prestar. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui nós, às vezes, nada temos, não é? Às vezes nós nada temos, não é? Porque, na realidade, as ajudas, elas se fazem de toda a forma e de toda a espécie. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca que é necessário que ela demonstre o rendimento de valores espirituais em nosso favor, porque cada um de nós, cada um de vós, é uma fonte que tem que jorrar acima de tudo a nossa fé. Isso é a primeira condição. Depois vem tantos ensinamentos que, baseando-se na simplicidade, nós vamos à corrente indiana do espaço. Dentro da lei do auxílio, temos o amor, a humildade e a tolerância, que são forças espirituais que trabalham a nosso favor também, trabalham no nosso benefício, no benefício daqueles que também muitas vezes nos cercam, ensinando-nos a nós, médiuns, ensinando-nos a nós, físicos, que na realidade o desapego ao bem próprio, pelo bem de todos os seres físicos, pelo bem de todos também, muitas vezes, seres espirituais, etéricos. Aqui não importa quem é, quem não é, não importa se é, não importa. Nós temos que nos doar pelo bem de todos. Aqui, ponto final. Não é preto, branco, azul, grande, alto, grande, pequeno, gordo, magro, rico, pobre, homem, mulher, não importa. Nós temos que nos doar pelo bem de todos. Logo parte a nossa sintonia. Logo parte a nossa sintonia, a nossa harmonia, a nossa projeção direcionada para quem quer que seja, para onde quer que seja. Resumidamente, para todos, porque Jesus, divino e amado Mestre, a todos amou, da mesma forma, da mesma maneira. Eu sei que nós somos físicos, eu sei que nós somos cheios de falhas, eu sei que todos nós, carregamos um peso grande na nossa cruz. Eu sei que nós todos temos na nossa bagagem, na nossa herança transcendental, um peso excessivo que estamos tentando aliviar aos poucos. Mas, acima de tudo, o bem do nosso próximo é um bem primordial para o nosso melhoramento. Em face disso, as nossas cruzes, elas incluem todas as realidades que vocês imaginem. Todas as realidades que o mundo físico, este mundo onde nós habitamos, nos oferece. Dentro das quais nós somos convocados muitas vezes a esquecermos o mal que nos fizeram, as palavras amargas que cada um colheu no seu íntimo, esquecermos, libertar-nos. Para quê?
para, na construção da vossa, nossa felicidade, a felicidade geral. Meus amigos, minhas amigas, os fardos que nos cabem a nós, na nossa individualidade de transportar, a fim de que venhamos a ter na realidade, a merecer na realidade um grande convívio com o grandioso Mestre Jesus. Jesus, divino e amado Mestre, disse: ninguém irá ao Pai se não passar por mim. Esta ainda ontem eu citei, ontem citei, no outro dia citei, porque é uma realidade. Há quem não acredite, pronto, é cético, é cético, é ateu, não acredita, ninguém, cada um tem as suas crenças, cada um tem a sua condição, o seu livre-arbítrio, cada um desenvolve ao seu redor forças e energias conforme a sua condição e situação. Cada um, muitos que se dizem, por exemplo, jaguares, não é? Bons médiuns, estão num padrão energético vibratório tão negativo que aquilo para eles já é tão natural. Já é uma situação tão natural que já estão tão habituados que já nem sequer estranham. Pois é. Mas quem está em redor deles repara às vezes e sente inclusivamente nos seus plexos, na sua mente, essas energias negativas. Então nós logo teremos que nos melhorar, nos autoavaliar a nós, não é aos outros, nos preocuparmos com a vossa individualidade para um dia realmente almejarmos o grande convívio com o Divino Mestre Jesus. Basta nós algumas vezes nós contermos as nossas dores, as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, muitas vezes também neste mundo físico, provocado por outros seres físicos, homem, mulher, as provocações, muitas vezes em família, porque existem as provocações, os reajustes, as dívidas em família. Pois é, os sacrifícios, muitas vezes, eles têm que ser mudos. Em que os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nós amamos, que nos pedem às vezes largos períodos de aflição, não é? Aflição, os desastres no plano físico que todos os dias acontece. Todos os dias nós temos notícia dos acidentes, desastres neste mundo físico, onde muitas vezes vai destroçar uma família ou outra, não é? Pois é. Porque nós, na realidade, 33 minutos, tenho que pôr os óculos, senão não vejo. Enfim, salve Deus. Porque na realidade os acidentes, os desastres neste mundo físico acontecem, que muitas vezes a nós nos cortam a alma, não é? Pois é, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam, muitas vezes, que nos davam, o abandono daquelas pessoas que nos davam todas as esperanças. Aqui, meus amigos, minhas amigas, o cativeiro
os compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas, às vezes um pouco difíceis, até físicas e mediunicamente. Físicas e mediunicamente, porque muitas vezes as tarefas mediúnicas se tornam um pouco difíceis. Se tornam um pouco difíceis. Pois é. Nós, essas tarefas do qual nós nos incumbimos de fazer, não é? Se poderão tornar um pouco difíceis dependendo do ânimo em que nós estamos, em cuja execução quase sempre nós somos constrangidos e chamados, cada um de vós, cada um de nós, chamados a marchar a caminhar com segurança plena, segura, inclusive aguardando o grandioso debate, o grandioso concurso alheio. Não nos enganemos a nós próprios, meus irmãos, minhas irmãs, não poderemos nos enganar a nós próprios. A maior ilusão que nós temos é nos enganar a nós próprios. Pois é. Jesus, divino e amado Mestre, transportou esse grandioso madeiro, essa grandiosa cruz, com o seu sacrifício, que é nada mais, nada menos que a nossa ignorância. A nossa ignorância lhe atribuiu as nossas faltas, os nossos ódios, as nossas raivas, os nossos dissabores, os nossos julgamentos, a nossa falta de cultura, a nossa falta de planejamento, a nossa falta de humildade. Pois é, que lhe atribuiu palmilhando, inclusivamente nesse tempo, carregando ele o nosso peso, sendo ele marginalizado inclusivamente, cheio, obrigado a muitas exigências, a injúrias, a pancadas, a deserções, a pontapés. Pois é. Jesus, divino e amado Mestre, passou isso por tudo nós. Porque cada vez menos são as pessoas que abraçam o roteiro do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho, eu não me estou a referir ao Evangelho segundo o Espiritismo, sabem? Eu não me estou referindo ao Evangelho segundo o Espiritismo. Refiro-me à Bíblia, que é onde está tudo o que foi da passagem do Divino Mestre Jesus. Claro que ele não escreveu nada. Foi transmitido por os apóstolos, foi transmitido por os evangelistas, foi transmitido ao longo de milénios por a Bíblia e transmitido inclusivamente por espíritos, transmitindo para este mundo por espíritos, por intermédio de médiuns. E cada vez são menos as pessoas, porque as pessoas andam numa azáfama que pensam que já sabem tudo. Mesmo dentro da corrente indiana do espaço, a preocupação é trabalhar, mais nada, não é conhecer, não é melhorar, não é harmonizar, não é se equilibrar. Não, eu vou trabalhar. E acabou. Às vezes vai trabalhar sem saber que correntes, que energias manipula. Às vezes vai trabalhar sem saber se está no na devida condição de fazer certo e determinado trabalho. Muitas vezes
é o nosso algoz, não é? É os nossos irmãozinhos que motivam muita e muita gente quando vai fora de sintonia para trabalhar. Torna-se uma vaidade, torna-se um ego, torna-se uma vaidade. Não, o médium deve ter vaidade, com certeza que sim, mas tem que guardar a vaidade dentro dele, não é extravasar para o exterior a sua vaidade, o seu ego, porque torna-se uma verdadeira ignorância. Uma verdadeira ignorância, porque é o exemplo. Chico Xavier, aqui aliviando um pouco, Chico Xavier foi humilde toda a sua vida, não é? Foi Chico Xavier, nasceu humilde, pobre, morreu humilde e pobre. Ele trabalhou toda a vida dele foi trabalhar sobre o Evangelho, sobre as leis de Jesus. Trabalhou para Jesus. Claro que ele psicografou centenas de livros, transmissões de espíritos, não é? Estava construindo uma grande obra, para hoje estar lá, naqueles píncaros lá bem altos, naqueles planos luminosos, porque almejou e realmente conquistou. O seu livre-arbítrio o levou a uma conclusão boa. Pois é. Hoje há há cada vez menos pessoas a se inteirarem, a ler, a compreender o roteiro do Evangelho, para muitas vezes se encher de fantasia, se encher de ego. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui o espiritualista, o espiritista, o cristão, é como lhe queiram chamar. Cada um tem a sua denominação. O médium, o homem, a mulher, não é? O cristão, porque nós acreditamos, sabemos que Jesus veio, existiu, deixou Maria, e somos obra da criação de Deus. Pois é. Então, eu não erro se eu disser que o cristão, porque nós poderemos ser médiuns e estar na corrente indiana do espaço. Mas somos cristãos, é a mesma, não é? Como o médium, é igual. É chamado a melhorar, a elevar o seu nível de consciência, o nível de vida, a melhorar o seu conhecimento, o seu nível de vida. E para quem efetivamente vive a verdadeira razão, a verdadeira verdade de Jesus divino e amado Mestre, a vida, esta vida é um caminho que muitas vezes é pavimentado, não é? De quê? De esperança. Esperança, trabalho, alegria. Também temos, todos nós, o consolo, o conforto, mas plenamente aberto sempre às surpresas e ensinamentos da verdade, não é? É o que nós teremos que estar a cada momento, a cada segundo, a estar abertos o nosso coração, a nossa mente. Quando eu disse há pouco que os nossos mentores quase que nos empurram, pois é, eles às vezes quase que nos empurram, para nos meter na nossa mente a verdadeira realidade, a verdadeira verdade, porque nós às vezes estamos deturpando a verdade à nossa maneira, à nossa vontade, sem qualquer ilusão,
Pois é. Sem qualquer ilusão. Afinal, o que é que nós somos? O que é que nós somos neste momento no mundo físico? Pois é. Nós somos um espírito, muitas vezes no meio da multidão. Um espírito cristão, um espírito médium, porque Chico Xavier era médium e era cristão, já viram? Nós não somos diferentes, não poderemos ser diferentes, porque nós buscamos realmente compreender Jesus. Poderemos não dar, poderemos ficar a milhares de anos de luz de distância, poderemos, mas nós estamos nos esforçando. Nós temos que raciocinar no conhecimento do grandioso Evangelho. Então, logo nós nos tornamos em alguém sobre um regime de nós estamos constantemente no nosso dia, na nossa jornada, caminhada, estamos sempre num regime de fiscalização permanente. Daí, o que é que procedem daí? Procedem as múltiplas contradições, porque nós não estamos moldados aos outros, não é? Há muitas alterações de critérios em relação a cada um de vós. Nós temos múltiplas contradições, porque depois começa a chegar à vossa vida nas críticas que recebe, cada um de vós, as críticas que recebem habitualmente. Nós aqui em Portugal diz é preço por ter cão e é preço por não ter cão. Conclusão, é preço de toda a forma e feitio. Se é generoso, cada um de vós, se é generoso, a multidão, os amigos, quem nos rodeia, sempre consegue formar e inclusivamente julgar, dirão de nós que é um perdulário, vamos lá. Se nós trabalhamos arduamente para ganhar o nosso dinheiro, não é? Se economizamos, passamos a ser um avarento, não é? Porque os outros já estão criticando. Se nós economizamos para o dia de amanhã, começamos a ser uns avarentos. Se nós mantemos uma certa disciplina, pois é, se nós mantemos um certo conhecimento e disciplina, nós começamos a ser um verdadeiro ditador. Um verdadeiro ditador que não observa as condições e horários, que é irresponsável. Pois é, se nós fazemos diligências para renovar as normas conhecidas, o que é que nós somos? Somos um revolucionário. Se nós conservamos os padrões de hábitos, nós entramos numa rotina diária, nós começamos a ser chamados e catalogados de inertes, que não faz nada, que não presta. Porque se nós todos nós usamos a verdade, a verdadeira franqueza com os outros, nós somos logo catalogados com outro nome qualquer. Se cada um de vós contemporiza, se é hipócrita, se brinca, passa a ser um irreverente, se chora, é um obsesso, se é comunicativo,
é um estouvado que não pensa? Se é, cada um de vós, se é discreto, pois é, começa a ser rotulado de orgulhoso. Se nós, como eu sempre motivo, se nós estudamos, pois é, se nós estudamos para conhecimento nosso, individual, intensivamente, não é? Nós somos rotulados que estamos afetados. Se estuda menos, é ignorante. Se estuda mais, com mais vontade, na sua individualidade, não é? Social, então nós somos sempre rotulados de qualquer coisa. Se nós cooperamos com algo, cooperamos menos na beneficência de ordem material, pois é, nós somos rotulados de preguiçosos, de avarentos, de não saber as dificuldades dos outros, de não ter amor, humildade, tolerância. Se cada um de nós, se revela um ardente fervor nas convicções, não é? Começamos a ser chamados de fanáticos. Se nós somos observadores, se nós analisamos como é necessariamente como é necessário que se façam, não é, as instruções em andamento, não é? Nós começamos a ser o quê? Se nós estudarmos as leis da corrente indiana do espaço, se nós observarmos, se nós opinarmos, nós começamos a ser um cético. Se nós trabalhamos com grande número de pessoas, aqui, salve Deus, nós somos sempre criticados. Por isso eu digo, eu hoje já recebi algumas críticas, vocês já receberam algumas críticas no vosso dia, porque nem sempre, sabem, nem sempre temos quem nos meta, nem sempre nós temos quem nos meta rótulos na nossa vida, no nosso dia, porque efetivamente a grandiosa multidão onde nós nos encontramos muitas vezes é na nossa própria família, e nada justificaria qualquer propósito de nos distanciarmos da mesma família, a pretexto de superioridade, a pretexto de individualidade, porque nós somos claramente chamados a servir aqui com esta família que temos, para nos doarmos à grandiosa família. Aqui a família pode ser uma família dentro do lar, pode ser uma família mais extensiva. Jaguar, família Jaguar, povo Jaguar. Pode ser. Depende da interpretação de cada um, depende da análise de cada um, depende da conclusão de cada um, depende de algumas condições e situações. Acima de tudo, nós somos, para nosso melhoramento, a servir com essa família, dentro daqueles parâmetros, não é? Dentro daqueles parâmetros, que também nós no passado nos despojamos das imperfeições, imperfeições essas que nos marcam a nossa vida, ainda assim, a nossa vida aqui, porque hoje temos escondido dentro de nós tudo o que é as nossas imperfeições. Nós, muitas vezes, são os outros a chamar a atenção das nossas imperfeições. Pois é, ainda assim, nós estamos aqui.
nós estamos aqui. Todos os dias somos abençoados e iluminados. Não seria lícito, esquecer que a nossa própria vida, a nossa própria família, um dia ela nos irá, aqui lembrando, por exemplo, a família de Jesus foi os apóstolos, não é? Foi os apóstolos, foi todo o povo, não é? Todo o povo era a família de Jesus. E no julgamento, Jesus foi julgado, como todos sabem. Foi julgado com Barrabás, não é? Barrabás era um assassino, um ladrão, tinha tudo o que era de negativo, e meteram Jesus, que não tinha uma mácula. O povo, está bem que a gente sabe como é que isso foi, hoje sabe-se, não é? Como é que isso foi manipulado, tratado, mas naquele tempo preferiram libertar Barrabás do que libertar Jesus. Num lamentável, que se poderá traduzir num lamentável engano, não é? Então nós, atentos a isso, onde nós estivermos, e como nós, inclusivamente, estivermos na nossa caminhada, nós teremos que nos colocar acima, às vezes, das opiniões humanas, desde que elas façam parte da vossa individualidade, desde que façam parte da vossa personalidade, desde que elas façam parte, porque nós às vezes sentimos certas e determinadas condições. Então, Jesus, divino e amado Mestre, servindo o povo, a multidão, e se doando à seara, porque Jesus plantou a seara do bem, a seara do amor, a seara da humildade, a seara da fé, da crença. Então, o que cada um de vós, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o que vós fores e o que vós tiverdes de melhor, tereis que salvaguardar para vós, porque na realidade, todos esses bens físicos e espirituais, eles nos irão. Nós teremos que nos libertar dos bens materiais, é verdade. Nós teremos que nos libertar, mas nós todos os dias trabalhamos para adquirir bens para cada um de nós, conforme as nossas necessidades e gostos. Se não tivesse trabalhado, não estaria aqui filmando, fazendo estes vídeos, porque não tinha condições para fazer estes vídeos, para pagar a luz, para pagar a renda de casa, para pagar a alimentação, a roupa e para ainda ajudar quem quer que seja, muita gente. Dentro das minhas capacidades, cada um de vós. Então nós sempre somos motivados e interpelados por a espiritualidade, por Jesus, divino e amado Mestre, para nos agarrarmos realmente, reformular o grandioso Evangelho. O Evangelho é uma parte da nossa vida. O Evangelho está dentro está dentro de nós. Nós é que teremos que interpretar, porque as condições, aqui só o que varia é a matéria. Quando nós chegarmos ao mundo espiritual, nós poderemos nos libertar das amarras, como poderemos ficar agarrados aqui ao mundo físico. Dependendo, como eu ontem disse, não é? Ontem, no outro dia, dos resíduos kármicos que são energias, não é? Que são energias que estão agarrados ao nosso perispírito. Nós, quantos seres não foram
da semana passada até hoje para o mundo espiritual, que hoje estão lá. Pronto, da semana passada até hoje ainda não tiveram o verdadeiro conhecimento, a verdadeira realidade, porque demora algum tempo, não é? Como todos sabem, demora alguns dias, um certo e determinado tempo, não é? Até o espírito realmente querer ou não querer fazer a sua jornada espiritual. Pois é. Às vezes, muita vez, o espírito prefere ficar aqui na Terra. Cá está. Mas ele já não pertence ao mundo físico. Fica interagindo com a família, com os amigos, das mais variadas formas. Alguns ficam vibrando uma intensidade negativa, ódio, raiva, inveja, agonia, desespero e por aí vai. Mas não vamos entrar nisso. Hoje era mesmo para falar de Jesus, divino e amado Mestre, não é? Graças a Deus, não é, meus irmãos? Graças a Deus, minhas irmãs. Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, que hoje nos encontramos aqui em mais esta rica e feliz oportunidade. Página do YouTube, páginas do Facebook, página do WhatsApp, Mundo Espiritual. Mundo Espiritual. A todos eu desejo um lindo e abençoado dia, fim de dia. Uma noite abençoada e iluminada. Peçamos a proteção para a noite, porque a noite pode ser boa como pode ser má. Acima de tudo, vamos vibrar numa só sintonia, em harmonia, em paz, serenidade, com fé, com fé, com esperança, com serenidade. Esperar o dia da amanhã, que Deus Pai Todo-Poderoso nos vai com certeza oferecer. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado dia. Que Jesus, divino e amado Mestre, que a Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, Nossa Senhora de Fátima da Aparecida, Nossa Mãe Celestial, possa iluminar todos, possa com o seu manto sagrado tapar todos os lares, as vossas dificuldades, angústias e tristezas. Que os nossos mentores também uma grandiosa ajuda nos dão na nossa individualidade. É verdade, é verdade. Podem acreditar que sim, que é verdade. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado dia e até amanhã, se Deus quiser.